Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente avançar aqui na nossa exploração do Symbaroum, cenário de fantasia sombria da Free League, publicado aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente está capítulo a capítulo explorando aqui no canal, né, tentando sempre identificar os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral, né, de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas está a fim de saber mais sobre o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já produziu sobre o jogo, para você assistir com calma e depois, se quiser continuar a viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, quem está ligado no movimento, quem está inscrito já no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que hoje a gente vai para um capítulo novo do livro. Estamos atualmente aqui no capítulo 14, que vai falar das tradições místicas, tá? Já comentei um pouquinho, né, sobre isso ao longo dos outros vídeos, né? Então a gente sabe que tem bruxas, né, que tem magos, que tem algo semelhante ali aos clérigos e tal. Então, mas chegou o momento da gente ver, segundo, né, as informações aqui do cenário de Symbaroum, como é que essas tradições místicas se organizam. Aqui a gente vai ver um pouquinho também de como cada uma delas enxerga a questão da magia, né? E um contexto geral sobre como a magia é vista no cenário. A gente sabe que em cenários de fantasia medieval, geralmente a gente tem magia, mas às vezes difere um pouco como essa magia é encarada. É algo que é comum, que todo mundo está acostumado ali, que todo mundo pode ter acesso se quiser, ou é uma coisa mais secreta, ou uma coisa que as pessoas que moram numa simples vila, por exemplo, não estão tão acostumadas assim de ver um mago ou de ver um efeito mágico. Como é que isso funciona aqui no Symbaroum? É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então olha só, para a gente começar a ter um contexto sobre a magia no cenário aqui de Symbaroum, eu vou ler o trechinho aqui inicial do capítulo. Se liga aí. É amplamente aceito que o mundo não consiste apenas de matéria, e é óbvio para todo mundo que há indivíduos capazes de manipular o fluxo tanto das energias materiais quanto das não materiais. O uso de poderes místicos de forma alguma é comum, nem em Âmbria, nem entre os bárbaros, mas é comum o suficiente para muitas culturas terem formado tradições ao seu redor. Ou seja, aqui a gente já tem o primeiro ponto importante de informação. Muito embora a magia exista ali no mundo, como o próprio livro coloca, não é algo comum. Ou seja, nem todo mundo tem acesso e talvez o cidadão comum ali e tal ainda se espante um pouco em relação a isso. Mesmo entre os bárbaros, que a gente sabe, eu já comentei aqui em outros vídeos, tem uma associação mais próxima com as bruxas. As bruxas geralmente aconselham os povos bárbaros. Mas mesmo assim, a magia é encarada como algo meio esquisito, que talvez seja melhor você ficar ali mais distante e tal, coisa de quem quer se meter em confusão. Talvez essa seja uma possível interpretação, né, sobre como o cidadão comum ali encara a magia aqui no cenário de Symbaroum. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter também um contexto geral sobre a questão das tradições místicas, né? O que são as tradições místicas? Qual é a função dela? Para que elas servem aqui no jogo e também na lore, né, do cenário? Então, pelo que o livro coloca aqui, é mais ou menos o seguinte: essas tradições místicas, elas vão servir para organizar o conhecimento mágico, tá? E também vão tentar, de alguma maneira, através dessa organização, através dos rituais, através das práticas que cada uma das tradições tem, eles vão buscar evitar ou pelo menos reduzir os efeitos sombrios da corrupção. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores que a magia aqui no cenário de Symbaroum, ela tem um preço. Ela gera a tal corrupção. Então, de alguma forma, se você está inserido em uma dessas tradições místicas, você tem uma chance, pelo menos, de evitar ou pelo menos reduzir os efeitos da corrupção, tá? E tem um detalhe interessante aqui que eu vou ler mais um trechinho aqui no final dessa parte, olha só. Personagens jogadores não precisam praticar ou pertencer a qualquer uma das tradições para serem capazes de usar poderes místicos. Ou seja, existem todas as tradições organizadas, mas tem aquela galera que de repente não é afiliado a nenhuma delas. Místicos sem conexões a uma tradição frequentemente são chamados de indomados e são considerados perigosos por seus colegas tradicionalmente treinados. Místicos instruídos às vezes veem os independentes como não melhor que feiticeiros, mas a maioria os considera como primos menos afortunados e menos bem-sucedidos. Só para dar o contexto para vocês, a gente vai falar de todas as tradições, inclusive, né, desses independentes, mas para você saber que caso você não queira integrar nenhuma delas, você pode fazer um personagem independente. Mas claro, provavelmente as coisas serão mais difíceis para você. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai começar a falar sobre cada uma das tradições, mas antes eu quero mostrar para vocês como é que isso está organizado aqui no livro, tá? Então, esta forma de organização que eu vou mostrar, ela se repete para todas as tradições, tá? Então, olha só. Primeiro, a gente vai ter aqui
a bruxaria. Então a gente vai ter algumas informações, tá? Não é muita coisa, 1, 2, 3 parágrafos falando sobre a bruxaria, né? A tradição das bruxas, né? A gente vai ter aqui, olha, títulos da bruxaria. O que é isso? Se essa tradição é organizada de alguma maneira hierárquica, se ela tem títulos, se ela tem graus ali para você ir galgando, isso vai ser descrito aqui. A gente vai ter aqui poderes, que basicamente vai listar os poderes daquela tradição, né? Mesma coisa os rituais. Tá? A gente vai ter no capítulo específico, falando sobre os poderes, sobre os rituais, a descrição de cada um deles. Tá? Aqui é só para citar mesmo a quais poderes e quais rituais aquela tradição específica tem acesso. Isso vai estar descrito em detalhes no capítulo seguinte, salvo engano. E aqui no final a gente vai ter a questão da corrupção. Como é que é isso aqui? Na verdade, esse trechinho, esse tópico, ele vai dizer pra gente como aquela tradição específica encara a questão da corrupção. Porque, claro, se as tradições elas têm o propósito também, né, em termos de lore de jogo, de organizar o conhecimento, cada uma delas vai ter uma visão distinta a respeito do que é a corrupção e como lidar com elas, tá? A gente não tem aqui nesse capítulo regrinhas a respeito de corrupção, tá? Provavelmente isso vai ser explicado num capítulo futuro. Por enquanto, a gente está tratando aqui só da filosofia da coisa, né? Vamos chamar assim. Então, agora sim, falando especificamente de cada uma das tradições, a gente vai começar com a bruxaria. O que o livro traz pra gente de informação a respeito disso? Conforme eu mostrei para vocês, não é muita coisa, tem 2 parágrafos só, mas basicamente o que eles contam aqui? A bruxaria ela é considerada a mais antiga das tradições místicas, a tradição mística original, vamos chamar assim. Tanto que, segundo alguns estudiosos, a bruxaria ela serviu de base para o que depois se desenvolveu como uma outra tradição, que é a teurgia, que a gente vai comentar aqui também. Tá? E claro, também pelo que eu falei em outros vídeos, a gente sabe que a bruxaria ela é um tipo de magia mais ligada com a questão da natureza e tal, e eles são associados, né, as bruxas, melhor dizendo, são associadas aos povos bárbaros. Elas agem como conselheiras, né, dos povos bárbaros, e tem aquele alto chefe dos bárbaros que é aconselhado por uma bruxa específica, chamada Uldra. Né? Então, basicamente, é isso que tem de informação. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, porque a bruxaria ela é descrita como sendo uma tradição que se divide em 3 caminhos. Eu achei interessante, muito embora o livro ele não vai descer em detalhes, né, a respeito disso, mas eu acho que é interessante para você construir em cima da informação que o livro traz. Então olha só, vou ler um trechinho aqui para vocês. O mundo das bruxas é composto por ventos, sangue e todas as coisas crescendo, juntas formando os 3 caminhos perigosos que uma bruxa tem para seguir. O caminho branco, onde o vento lamenta e os espíritos uivam, o caminho vermelho, do sangue que corre lentamente, e o caminho verde, coberto de matagal e raízes. De acordo com a mitologia das bruxas, há lugares onde esses 3 caminhos convergem, como no penhasco de Carvoste, adentrando nas profundezas da Davokar. Já comentamos aqui, temos um vídeo específico sobre o penhasco de Carvoste, mas eu achei interessante essa visão das bruxas. Agora, como você vai transformar isso e passar para os jogadores, aí já entra a sua parte, né, de criatividade, de entrelaçar esses caminhos numa teoria ou em algo que fique interessante para apresentar para os jogadores durante as sessões. Avançando aqui nas informações em relação às bruxas, o que a gente vai ter? Bom, em relação aos títulos. As bruxas não têm uma organização muito hierarquizada, vamos chamar assim, então elas têm poucos títulos e funciona basicamente da seguinte forma. Cada vila, cada aldeia dos bárbaros vai ter ali uma bruxa responsável ali, né, vamos dizer assim, e geralmente ela vai ter uma ajudante. Cada clã bárbaro vai ter um nodo de bruxas que vai supervisionar aquele clã específico. E todos os nodos vão se reunir lá em Carvoste, que é o local onde tradicionalmente, né, se localiza o alto rei dos bárbaros, né, vamos chamar assim, não lembro se o título correto é esse, e a Uldra. Então basicamente é isso que a gente vai ter. A bruxa da vila, vamos chamar assim, o nodo que vai supervisionar cada um dos clãs, e todos os nodos se reúnem e devem, entre aspas aqui, né, obediência à Uldra, que é a bruxa mor, vamos chamar assim. De resto, o que a gente vai ter aqui? Os poderes e os rituais, que, como eu disse, são apenas listagens, né, dos poderes que eles têm acesso, e no final das contas a gente vai ter aqui a questão da corrupção. Como é que as bruxas encaram a corrupção? Para elas é tudo uma questão de equilíbrio. A corrupção é uma força da natureza, ou melhor dizendo, é uma resposta da natureza ao que você faz. Então, cada vez que se usa um poder, você está mexendo ali naquela água parada, vamos dizer assim. Então, vai ter uma repercussão. Então, as bruxas tentam sempre manter o equilíbrio e pensar, vale a pena eu perturbar essa força? O que eu vou conseguir com isso? Vale a pena? Porque sempre haverá um preço a ser pago. Então, essa questão do equilíbrio e essa visão de que a corrupção é uma força em resposta ao que se faz, em linhas gerais, é a visão das bruxas sobre o tema. Seguindo adiante para nossa próxima tradição mística, o livro vai trazer aqui a
feitiçaria, tá? A feitiçaria, eu vou ler um trechinho porque eu acho que resume bem aqui a história para vocês. Olha só. Feitiçaria é a tradição mística que compreende poderes e rituais alimentados pela corrupção e mácula, cuja utilização fornece poder a curto prazo, mas corrói o corpo e alma do místico a longo prazo. Ou seja, a feitiçaria é um tipo de magia, é uma tradição mística que se alimenta, vamos dizer assim, da corrupção. Vê a corrupção como se fosse uma ferramenta. E isso vai ser refletido justamente, olha, na questão de como eles encaram a corrupção. Ou seja, para eles, como é que vai funcionar? O mundo já está morto. Tá? Essa é a visão da feitiçaria. O mundo já está morto e a corrupção é apenas um dos sintomas. Então, ao invés de ter medo da corrupção, a melhor forma de agir é estudar a corrupção, compreender a corrupção e utilizá-la como uma ferramenta. Claro, isso tem um preço e aí o grande lance é justamente esse. Você ser bom o suficiente para utilizar essa ferramenta e evitar os efeitos pelo máximo de tempo possível. Avançando aqui nas tradições, a próxima que a gente vai olhar é o magismo, ou os magos, né, de uma maneira geral. Essa aqui é bem parecida com aquela ideia que a gente já tem no nosso imaginário de fantasia medieval. Tá? Magos encaram a magia como o estudo das leis fundamentais da natureza. A magia é como se fosse uma ciência, então ela precisa ser estudada, compreendida, postulada e utilizada como uma ferramenta. É basicamente isso. Tá? A visão deles. Em relação aos títulos, eles também vão ter uma série de títulos, é uma ordem bastante hierarquizada, mas não foge muito daquele padrão que a gente está acostumado da fantasia medieval, beleza? Das ordens, dos capítulos e tal, do grão-mestre ou alguma coisa nesse sentido, beleza? Em relação aos poderes e rituais, como eu disse, é apenas uma lista citando, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma no capítulo seguinte. E em relação à corrupção, qual é a visão dos magistas em relação a essa força? Para eles, como é que vai acontecer? A corrupção, ela é também uma reação da natureza ao uso da magia, tá? Então, se a magia é o estudo das leis fundamentais da natureza, a corrupção é uma reação a isso. Mas, ao contrário do que as bruxas pensam, não é exatamente uma questão de equilíbrio que os magos encaram em relação à corrupção. Para eles, o uso da magia, ele precisa ser meticulosamente calculado para que ele dê certo. Ou seja, para que ele atraia o mínimo de corrupção possível. Então, não é uma questão de equilíbrio, é de novo, pelo menos na minha interpretação, uma questão de ciência. Se você faz do jeito certo, da maneira certa, no ritual correto, da fórmula, se você segue a fórmula certinho, a receita certinha, você vai atrair menos atenção da corrupção. Você vai conseguir evitar, em alguma medida, essa reação da natureza. Evitar através do estudo, através do uso correto da magia. Essa é a visão deles. Avançando mais um pouco, chegamos na teurgia. O que é essa tradição mística da teurgia? Aqui seria algo mais parecido, mais similar com uma questão do clérigo em outros jogos. Por quê? Porque a teurgia, para essa tradição mística, né, a magia ela vem a partir de Prius, que é aquele deus que eu já comentei aqui em vídeos anteriores, né, que representa ali o sol, a luz, a iluminação e tal, alguma coisa nesse sentido. Então, toda a magia provém de Prius. O resto, qualquer coisa que fuja disso, é considerado por eles heresia. Então, assim, vocês percebem já que é uma visão bem estreita, né? E em alguns pontos até preconceituosa em relação às outras tradições, mas é a maneira que eles encaram a coisa. Tanto que, olha, os títulos da teurgia, eles se organizam basicamente junto à igreja. Então, os títulos que eles vão ter, basicamente seguem a mesma organização e a mesma hierarquia de uma igreja, tá? É assim que eles vêm, porque toda a magia vem de Prius, vem do deus Prius. E isso vai se refletir também na questão de como eles encaram a corrupção. Por quê? Qual é a visão da teurgia em relação a isso? Para eles, a corrupção existe, claro, mas ela prospera no caos, na selva, naquilo que está fora do controle humano. Essa é a visão deles. E o que isso significa na prática? Se você é uma pessoa, entre aspas aqui, disciplinada, né, que segue ali os mandamentos de Prius, que segue a doutrina de Prius, ou entre mais aspas ainda, né, civilizada, você não vai sofrer esses efeitos da corrupção, ou vai sofrer um mínimo ali, porque a corrupção prospera no que é caos, no que é indomado, no que é selvagem. Essa é a visão estreita da teurgia. Para a gente fechar aqui a questão das tradições místicas, está faltando aqui os místicos independentes. O que a gente tem de informação sobre eles é bem pouquinho, é só isso aqui mesmo, mas qual é a ideia geral aqui? Os místicos independentes, eles são aquele famoso talento nato.
né? Então eles são livres de qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de dogma, qualquer tipo de visão imposta pelas outras tradições místicas, tá? Eles conseguem manifestar, desenvolver e avançar no uso dos poderes deles de forma natural, vamos chamar assim, de forma instintiva, né? Mas isso aí pode ser bom por um lado, mas por outro lado, claro, tem as consequências. Primeiro, eles são mal vistos por todas as outras tradições, né, como a gente já comentou aqui, e segundo, eles são mais vulneráveis à questão da corrupção. Tá? Então, eles têm uma vantagem, né? Entanto que aqui, olha, por exemplo, na lista de poderes e rituais, não tem essa lista, porque eles podem escolher qualquer um, justamente porque eles não têm esse tipo de limitação. Mas em relação à corrupção, eu vou ler o trechinho aqui para vocês, olha só. O dom da liberdade possui 2 gumes, e a escuridão é atraída aos dotados como inveja daqueles com talento. O poder da corrupção corta profundamente e deve ser mantido sob controle. Muitos místicos livres aceitaram a escuridão, mas na verdade ela é um beijo da morte. Ou seja, de novo, aqui ele não vai tratar de minúcias de regras, tá? Mas ele já informa pra gente que os místicos independentes, a corrupção meio que é atraída para eles. Então eles têm essa liberdade, inclusive de escolher se eles vão abraçar a corrupção ou se eles vão combatê-la. Mas isso aí, acredito eu, é algo que você vai desenvolver aí durante as suas sessões. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo sobre o Symbaroum. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa jornada através do cenário. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixe aí o seu like, o seu comentário para a gente continuar batendo papo. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.